Nos grupos de estudos, eu trabalho como facilitador de grupo de estudo, um deles é pessoas que estão iniciando, né, no entendimento do Espiritismo, e às vezes lá no meio do grupo, aqui, no meio do tempo do estudo, eles me perguntam, mas eu já sou espírita? Então, assim, é uma pergunta comum, normal, né, em especial para aqueles que estão, por vezes, vindo aqui esporadicamente, ou entrou recentemente no grupo de estudo, fica aí a dúvida, será que eu sou espírita? Né? Eu não vou responder, porque senão vocês não vão vir para o grupo de estudo, né? E as meninas aqui vão ficar tristes, os meninos também. Então, já devem ter convidado vocês para os estudos, nós vamos falar durante a exposição. Mas nós não podemos falar, né, de bons espíritas sem antes falar deste capítulo do Evangelho, que é um capítulo que trata sobre uma fala de Jesus. Allan Kardec, todo o Evangelho sobre o Espiritismo, baseado em uma fala de Jesus em algum momento. Este é uma da narrativa de Mateus, lá no capítulo 5, começando do versículo 44 em diante, onde Jesus, conversando ali com os seus discípulos, né, ele disse que era para eles amar os inimigos, receber o mal e devolver o bem. E depois ele diz, façam de uma forma diferente, porque se vocês fizerem conforme os publicanos, que é um povo que age de uma forma mais egoísta, vocês não estarão sendo diferentes, né? Vocês estarão sendo iguais, então não tem nem como julgar. E no final ele diz a tão conhecida frase de todos nós, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, assim, é claro que aqui a gente entende claramente que é uma perfeição relativa, né? Que perfeito só Deus. Então nós temos a perfeição que vem de uma criatura que tem ali as características do Criador, né? É a essência do Criador. Mas para que a gente vá para o item 4, que fala dos bons espíritos, nós temos que andar um pouquinho no item 3, que fala do homem de bem. E aí os benfeitores espirituais, eu não vou trazer toda a lista aqui, até porque depois eu vou deixar uma dica para vocês. Pega aquela lista lá do Evangelho e põe na geladeira. Vai dar um pouquinho de cansaço, porque só a lista já cansa, né? Tanto que nós trouxemos ali para a gente refletir hoje só alguns itens. São vários, uma média de 10 ou 12 itens que tem lá. Que os benfeitores fazem ali uma relação de tudo que nós, né, de toda uma composição de vivência que nós temos que ter, de procedimento que nós temos que ter na vida, para que nós possamos ser considerados verdadeiros homens de bem. Então ele diz que primeiro, o verdadeiro homem de bem, ele pratica na sua integralidade a lei de justiça, de amor e de caridade. Depois ele diz que todo homem de bem, que quando interroga a sua consciência, pergunta se fez todo o bem que podia, se não desperdiçou nenhuma possibilidade de ser útil e se faz para os outros o que gostaria que fosse feito para ele. E por fim, lá no finalzinho ele diz que todo homem de bem estuda, procura compreender as suas imperfeições e trabalha para combatê-las. Tem mais, tá, gente? É uma lista de tarefas. Tanto que no final eles dizem assim, deste item 3, que aquelas ali não são todas as virtudes de um homem de bem, apesar de nós já considerar muitas. Mas que trabalhando, procurando aquelas e estas, né, hoje nós vamos nos basear nestas, que a gente trouxe para vocês, nós estaríamos indo de encontro às próximas, que não estão citadas inclusive no Evangelho. Mas para nós, praticar a lei de justiça, amor e caridade na integralidade já é desafiador, né? Procurar ser útil em todas as ocasiões, sem causar nenhum impedimento, também é desafiador. Fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, também é desafiador. Então, assim, e ainda assim lutar, né, contra as nossas próprias imperfeições, o que exige que a gente tenha um nível de autoconhecimento bastante intenso, né, bastante procurado da nossa parte, também é desafiador. Então, o que eles estão nos dizendo ali? O esforço para vivenciar estas virtudes vão nos conduzir para as próximas que virão. É como se eles nos dessem uma listinha por onde nós devêssemos começar, né? Uma outra informação importante no item 3, que nós não chegamos ainda no nosso, que é o 4, que é os bons espíritos, né? Estamos falando do homem de bem. Eles deixam muito claro lá para nós, os benfeitores espirituais, que o papel, a função de toda religião é transformar o homem em homem de bem. E quando ela não
esse dever, com esse objetivo, ela está falseando o seu intento, o seu objetivo. Não está sendo verdadeira, né, na sua convicção, no seu dever. E que toda a religião também não tem o dever de formar um grande número de espíritas, nem de católicos, nem de evangélicos e nem de umbandistas. O papel da religião é formar homens de bem, independente de qual religião. Esse é o papel principal dele. Por isso que logo no início do nosso item, que nós vamos trabalhar hoje, ele diz que o espiritismo, bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, transforma o homem, pouco e pouco, em um homem de bem. Então faz um caminho, né, para a gente compreender. Mas o que será esse negócio de bem compreendido e bem sentido? O que significa dizer isso? O que eles querem nos dizer, esses benfeitores espirituais, com esta fala? Eles estão nos afirmando que o Espiritismo nos conduz a ser bons espíritas, a passar por esse, a nos transformar neste homem de bem. Mas para isso é preciso que nós compreendamos o Espiritismo e, sobretudo, tenhamos um sentimento envolvido nessa compreensão. Para a gente trabalhar este entendimento de Jesus, essa fala ali, né, a partir do sede perfeitos, com auxílio dos benfeitores espirituais chegando nesse ponto, nós vamos trabalhar duas máximas do Espiritismo. A primeira delas é, acho que até todo mundo conhece, vou repetir: fé inabalável só o é se encarar a razão em qualquer tempo da humanidade. Jesus esteve há mais de 2025 anos atrás aqui. 2024, né? No início de 2025. Allan Kardec trouxe as informações dos espíritos superiores a mando de Jesus para todos nós em 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, estas verdades continuam intactas em qualquer tempo da humanidade. Porque o que é uma fé inabalável que encara uma razão independente do tempo da humanidade? É uma verdade que não se desmantela, digamos assim, se dissolve com o passar do tempo, com a evolução da humanidade, com a evolução da ciência, da biologia, da física. Ela se mantém no seu nível de informação. Esta é uma fé inabalável. Mas será que nós entendemos o que é fé também? Será que fé é acreditar? É crer? Allan Kardec nos diz que fé, essa palavra é derivada de fidelidade. Jesus falava frequentemente: se me amas, ouvirás e seguirás as minhas verdades. Aqui que ele estava nos chamando a ser fiéis aos ensinos dele. Então, ele sempre dizia: se me amas, seguirás as minhas verdades. Estarás comigo até o fim, quer dizer, com aquilo que ele ensinou, com aquilo que ele nos trouxe. Então, fé é fidelidade. Para que a gente tenha essa fidelidade aos ensinamentos, em especial para nós aqui hoje, do Espiritismo, que os Espíritos Superiores nos trouxeram, o benfeitor espiritual já diz ali no início do capítulo desse item 4. Precisa ser um Espiritismo bem compreendido. Mas Jesus tem uma fala muito interessante também no Consolador, no capítulo, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Consolador, que vem depois, Bem-aventurados os aflitos, que é o quinto e que é o maior. Ele nos diz assim, que a gente precisa primeiro nos amar e depois nos instruir. Então, o próprio Jesus nos chamou a isso, instrução. E aqui os benfeitores estão nos dizendo que o Espiritismo precisa ser bem compreendido. Mas como é que a gente compreende o Espiritismo? Estudando. Allan Kardec diz lá na obra o que é o Espiritismo, uma obra bem pequenininha, não sei se vocês já viram, bem fininha. Ali não é ensino dos Espíritos, é uma conversa de Kardec com aqueles que eram contraditórios, contrários aos ensinos que os Espíritos disseram. Não era o que Allan Kardec estava dizendo, os Espíritos. Então, o que os Espíritos disseram, trouxeram de informações para nós, né, que divulgaram, que eram verdades já existentes, houveram muitos contraditores. Ali, nessa obra, Allan Kardec trava um diálogo com um crítico, um cético e um padre. É um padre, exato. Então, ali, o que eles fazem? Perguntas que nós faríamos, as nossas dúvidas. Só que quem responde é Allan Kardec, o escolhido por Deus e por Jesus para trazer essas informações para nós. E ele começa a obra, no início da obra, no prefácio, ele dizendo que todo aquele que quer compreender o Espiritismo precisa começar lendo.
Primeira coisa que tem que fazer. Ler. Alcione, na obra Renúncia, uma obra lindíssima, é uma das reencarnações de Emmanuel. Ela vem ao planeta Terra meio né, não teve muita aprovação de Jesus lá, ele não queria que ela viesse, porque os benfeitores lá intercederam por ela, né? Porque ela queria vir ajudar um ser amado. Ele disse, mas é um planeta, tu não tem necessidade de ir para lá, né? Mas ela veio. E ela disse que aqui, né, trabalhando junto com o Emmanuel, fazendo evangelhos à noite, ela disse, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, refletida, sentida e vivenciada. Primeira coisa que ela disse, conhecida. Por isso a importância de estar num grupo de estudos. Por isso a importância de estarmos aqui hoje. Para que a gente ouça, tenha acesso à informação. Esse é o primeiro passo para ter um espiritismo compreendido. É ler, é conhecer os postulados espíritas. É conhecer os princípios básicos do espiritismo. E onde que nós temos isso tudo compilado, tudo uma vez só, tudo junto. Alguém vai responder? Não precisa, só se quiser. Livro dos Espíritos. Ali está todo o resumo. E o que Allan Kardec diz lá no início do Livro dos Espíritos? Na introdução, é ele de novo. Porque as questões, é bom que fique claro, Allan Kardec pergunta, os Espíritos respondem. Na introdução do Livro dos Espíritos, é uma conversa com Kardec, assim como lá na obra que é o Espiritismo, conosco. Aqueles que estamos dispostos a compreender o Espiritismo. Que é uma necessidade para todo aquele que quer se transformar num bom espírita, ou num homem de bem. Então, o que Kardec diz ali? Que todo aquele que tem intenção de conhecer uma ciência grande, né, libertadora, como a doutrina dos espíritos, tem por dever ter um estudo disciplinado, regrado, continuado e com recolhimento indispensável. Não tem umas coisas que precisam ler que fica meio confuso? Ainda bem, eu achei que aqui era tudo inteligente. Não é que a gente não seja inteligente, a gente é, mas é muita informação e informações que são complexas, que precisam, por mais que Allan Kardec usou ali o método Pestalozzi, do que a gente conhece para o que a gente não conhece ainda, né? Quando ele vai explicar espírito para nós, ele começa trazendo alma, que todo mundo sabe o que é, para chegar lá, o que é, para explicar para nós o que é o espírito. Então, esse processo que ele traz para nós, faz com que a gente tenha facilidade de compreender. Mas quando ele nos diz, quando vai estudar, faz um recolhimento individual lá na tua casa e chama os universitários. Isso é recolhimento indispensável. Então, sempre que a gente vai se colocar diante de uma obra como essa, o Céu e o Inferno é maravilhosa, tá, gente? Não estou falando disso, mas eu vou aproveitar que a obra está aqui, né? É espetacular essa obra. É uma obra que onde Allan Kardec, com a ajuda de benfeitores espirituais, faz uma comparação entre diversas doutrinas religiosas, trazendo para nós, explicando para nós o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório, o que é penas eternas, né? Por que a gente tem medo da morte, o que acontece logo depois quando a gente morre, né? Morrer dói. Tudo está aqui, sabe? Então, assim, anjos e demônios, o que significa isso? À luz do Espiritismo, com clareza. Então, aí passa a ser uma fé que tem um embasamento, porque é baseada numa verdade clara, que faz sentido com a justiça divina. É mais ou menos assim, por exemplo, quando a gente vai ler a Gênese, né? O que tem lá? O que a gente ouviu quando era criança? Que Deus criou o mundo em 6 dias, parece que no 7 descansou, né? Vocês imaginaram Deus descansando já? Sentadinho assim numa cadeirinha de balanço? Não dá para entender isso, né? Fica inconcebível, não bate as informações. Então, quando tu vai para a Gênese, que é uma obra extremamente científica do Espiritismo, que trabalha a sua vertente científica ali, porque o Espiritismo tem essas três linhas de raciocínio, né? A ciência, a filosofia, a religião. O que nós vamos ver ali? Não são 7 dias, são 7 épocas, períodos da humanidade, que levaram bilhões de anos para se desenvolver. Agora começou a fazer sentido. Agora a criação está tendo a grandeza do Criador, não se resumiu a uma infração de lei, porque para Deus criar o mundo em 7 dias, ele vai ter que infringir várias leis, né, da natureza. Então ali não, agora já começa a fazer sentido. Este é o Espiritismo bem compreendido. E por que a gente precisa desse Espiritismo bem compreendido para ter uma fé inabalável? Para não se perder nas nossas ilusões.
Porque, por vezes, é tanta informação. Para quem fez parte de grupo de estudo aqui, sabe que quando a gente começa a estudar um item do Espiritismo, a gente começa falando de reencarnação, 2 segundos e a gente está em mediunidade, não é assim? Pula, né? Porque é muito complexo, muito junto, é muito rica as informações. E para a gente se perder diante dessas informações, para a gente ter um desvio doutrinário, que é assim que a gente chama, é assim que Allan Kardec pede que a gente tenha muito cuidado, muito respeito com os ensinos dos espíritos, para que a gente não se perca. Não significa que o que não é espiritismo está errado, só não é espiritismo. É só para a gente saber que é espiritismo que não é. Ah, mas aquilo lá não pode fazer? Não pode, claro que pode, não na casa espírita. Se ela for séria, se ela for comprometida com os postulados espíritas, com os princípios básicos do espiritismo. Isto é compreender bem o espiritismo. Pois bem, já lemos umas 3 obras aqui hoje, né? Até agora. Está acabando meu tempo já. Porém, tem um negócio que diz aqui que ele precisa também ser bem o quê? Sentido. Sabe o que significa isso? Aí agora nós saímos da fé inabalável. Tem um outro detalhe muito, muito citado no Espiritismo, que é que o Espiritismo tem uma fé o quê? Raciocinada. Sabe por quê? Porque não é o que a Iraci fala, o que a Cida fala, o pessoal que a gestão da casa fala, o que Kardec falou. É o que Jesus, é o que Deus fala. É uma lei divina. E por ser uma lei divina e imutável, nós temos que aprender a compreender e respeitar. Só que essa fé, nós somos chamados a construir por meio do nosso raciocínio. Porque o Espiritismo não desconsidera um dos principais atributos do Espírito, que é a inteligência. Porque se não for assim, é uma fé imposta. Ah, não, Iraci falou que é assim, então é assim. Acabou. Ela disse que é desse jeito, então é assim. Eu estou utilizando o meu crivo, da minha inteligência, das minhas vivências? Não, eu estou indo pelo dela. Tanto que hoje nós estamos falando de um item aqui, que eu, a partir dos meus estudos, trouxe para vocês a minha compreensão. É a minha compreensão. Isso significa dizer que vocês agora, chegando em casa, todo mundo aqui estudioso, né? Vai ler esse item 1, lá do capítulo 15, 16, né? 17. Capítulo 17 do Evangelho do Espiritismo, Sejam Perfeitos. Vai olhar o item 3 e vai olhar o item 4 para conferir se eu falei certo mesmo. Não é assim? Isto é fé raciocinada. Eu crio o meu critério de fé. Eu não vou pelo que os outros estão dizendo. Eu crio o meu, porque eu tenho uma base na verdade. Então, todo esse objetivo de ter essa fé bem fundamentada, para que ela não sofra desvios, é para que nós estejamos em segurança no nosso segmento. Para que nós tenhamos segurança daquilo que nós estamos fazendo. Mas só isso basta. Porque o que é a razão em qualquer tempo da humanidade? É o conhecimento, é o entendimento. Uma fé inabalável é aquela que enfrenta essa razão em qualquer tempo da humanidade. Então isso é a intelectualidade, é o saber. Mas basta para ser um bom espírita, para ser um bom cristão, que é tudo a mesma coisa? Os benfeitores espirituais estão dizendo que não. Que nós precisamos ter um espiritismo bem sentido. Agora nós vamos para outra máxima do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Salvação do quê? Disso que a gente falou lá no item 3. Porque somente nos transformando num homem de bem, nós nos salvaremos das nossas imperfeições. Tanto que uma das virtudes do homem de bem, do bom espírito, é aquele que estuda as suas imperfeições e se esforça para combatê-las. Eis aí, então, uma proposta para o homem de bem, que também é a mesma coisa que um bom espírito. Então, caridade, fora da caridade não há salvação, significa dizer que, se não houver esse movimento de caridade nas nossas ações diante daquilo que a gente compreendeu do espiritismo, nós vamos ficar tipo manco no entendimento. Ele não vai, nós precisamos de duas asas para construir a evolução que é necessária em nós. A da razão e a do coração. E o que a caridade faz? Ela é exatamente o sentimento iluminando essa razão. Quando nós só estudamos, entendemos e compreendemos e não aplicamos a caridade, nós vamos ficar com um entendimento sem luz.
Por isso a necessidade da luz. Allan Kardec é muito claro para nós na obra intitulada Viagem de 1862, isso na França. Allan Kardec não fez só esta viagem, fez outras, mas essa foi a maior, a mais extensa, onde ele andou mais. O que ele fazia nessas viagens? Ele visitava, como hoje, uma casa como essa, e conversava com os trabalhadores, né, gente? Imagina se ele viesse aqui hoje nos ajudar. Conversava com a turma que está aí na gestão da casa. Ó, como é que tá? Estão conseguindo? Tá tudo certo? Ele dialogava com essa turma. E como é natural, hoje, como ontem, não sei se o que acontece, mas lá no SEAC, sim, tem umas divergências, não tem? Tem umas dissidências. Um quer dar a cesta básica com ovo de Páscoa na Lacta, o outro não quer. Um quer botar um negocinho do bis, o outro não pode. Então a gente, às vezes, por detalhes, divergência, dissidência de opinião, foge do objetivo principal, que é entregar uma cesta básica. E nós, às vezes, neste eu tenho razão e você não tem, esquecemos de aplicar o quê? A caridade. Você tem razão? Pode até que tenha. Mas se você está separando, causando impedimento para a entrega da cesta, não está tendo caridade. Por isso que, quando perguntam para Allan Kardec, né? Porque certamente nas casas que ele visitava tinha algum perrengue lá, né? Como é muito... Sempre, o Haroldo diz uma coisa muito legal, ele diz assim, que sempre onde houver relações humanas haverão atritos. Não tem como não haver. É muita gente diferente, com pensamentos muito diversos. Então não tem como não haver atritos. Por isso a necessidade do conhecer e do sentir. Então perguntaram para ele, se tu tivesse acesso a um grupo aqui que está meio se separando, está dando um atrito aí, do lado de quem tu ficaria? De quem tem a razão ou não? Se não, de quem tem mais caridade. Porque você pode ter razão, mas se não tiver caridade, está faltando tudo. Porque não existe razão no mundo que justifique a falta da caridade. Você pode estar totalmente certo. Se você está isento de caridade no movimento que você está fazendo do bem, você está faltando com o sentimento. Então ele sempre dizia isso. Porque o que acontece? Nós podemos estar certo mesmo, não é legal botar ali um lacta. Eu já acho, mas pode ser que alguns pensem que não, né? Que o lacta é bom. Mas a gente pode achar que não. Pode ser que eu tenha razão mesmo, a grande maioria concorde comigo. Mas se eu, a partir desse movimento, me colocar numa situação de soberania, de soberba, e tirar o lacta sem conversar com mais ninguém, eu estou usando de caridade? Não. Então, quer dizer, esse movimento de acolhimento com a diferença alheia, lá na questão 790, não, 886, eu acho. Não tem nem o espírito me copiar aqui. O que diz assim? Que Allan Kardec ficou curioso esse negócio de caridade, perguntou para Jesus o que significa isso. Como é que Jesus entende? O que eu faço que é caridade e o que eu faço que não é caridade? Se sempre que você estiver sendo bom, indulgente bom com as pessoas, indulgente com as faltas das pessoas e perdoando as faltas deles, aí tu tá perdoando. Tu tá fazendo caridade. Como eu fui ali e tirei o bombom, porque eu não acho legal. Tô dando um exemplo bem, né? Porque é o que eu penso, é o que eu acho, que eu sou presidente da casa, né? Eu faço o que eu tá certo, eu que mando aqui no pedaço. Eu vou ali, tiro o bombom, não coloco mais e não quero conversa com mais ninguém. Eu acredito as regras e acabou. Eu estou usando desse movimento de benevolência, de indulgência? Não, né? De paciência com as pessoas? Não. Então, por isso, todo esse cabedal de entendimento que nós temos a respeito do Espiritismo, que nós estamos buscando ter, toda essa compreensão a respeito desses princípios que nós temos ali, Deus como causa primária, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos encarnados e desencarnados, os muitos mundos que nós vamos habitar, tudo isso, se virar só intelectualidade, vai nos faltar uma asa para nos transformar em bons espíritos. É preciso o uso da prática do bem. E a prática do bem, trazendo esse conhecimento para o exercício da divulgação do Espiritismo, mas também esse abraço de caridade diante de tudo que a gente está vivenciando. Mas isso é só na casa espírita? Lá em casa, com a família. Eu já sei como é que é ser um bom marido, uma boa esposa. Eu já sei, já estudei, já fiz cursos, já sei o que é ser um bom profissional, já sei o que é ser um bom cunhado, nora, sogro, já sei o que é a família no entendimento espírita. É o encontro de espírito endividado um com o outro, é isso mesmo?
É aquela velha história que o Espiritismo confirma que a gente está dormindo com o inimigo, é mais ou menos isso? É isso. Reencarnação é um projeto, um planejamento divino, a gente não pode esquecer disso. É um plano divino muito bem organizado, arquitetado, para colocar espíritos que têm débitos, não é bem débitos, ajustes para fazer uns para com os outros no mesmo ambiente. Para que o sentimento desenvolvido a pouco e pouco, porque você chega com um bebezinho. Quem não ama um bebezinho aqui? Coisa mais amada, não é? Todo mundo ama. Porque a gente, por enquanto, só consegue amar o que é bom e perfeito. Tu imagina se essa pessoa chega grande na nossa vida? É o que acontece com os cunhados, esse, né? Ele chega bem grandão já. Né? E aí não é mais difícil de amar? O filho chegou bebezinho. Todo mundo ama o bebezinho, só que ele é um espírito, gente. Antigo. Que tem histórias muito mais profundas de desconforto conosco do que o cunhado que está chegando agora. Ou a nora. Então, o Espiritismo traz isso. Como é que eu já sei tudo isso? Como é que eu vou viver com isso agora? Com caridade, paciência, tolerância. São ferramentas que estão nos oportunizando fazer o quê? Nos transformarmos em homens de bem. O que é homem de bem? Reforçando, pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua integralidade. Quando bota a cabeça no travesseiro, como nos sugeriu Santo Agostinho, se pergunta, eu fiz tudo bem que eu podia? Eu aguentei aquele parente difícil? Se você não tem nenhum, eu tenho uma notícia meio assim para você. Talvez seja você o parente difícil. Lá em casa sou eu. Então, se não está lembrando de ninguém, não questiona muito, segue adiante. Um outro ponto. Eu procurei fazer todo o bem que me foi possível. Eu tentei não desperdiçar nenhuma oportunidade de ser útil. Eu tenho investigado constantemente quais são as minhas imperfeições para trabalhar, para combatê-las, ou eu estou olhando só para as do vizinho? Que é mais fácil, né? Do vizinho, do marido, do irmão, do cunhado, coitado, do cunhado está perseguido, né? Da cunhada. Quer dizer, a gente tem muita mais facilidade, parece para nós que está tão mais visível, e por vezes é aquela história da trave que Jesus nos trouxe, né? A gente consegue ver um cisco no olho do outro e não vê a trave que está no nosso. Então, o homem de bem ele precisa ter esse movimento. E o espírita, que também é reflexo desse homem de bem, e é tudo a mesma coisa, porque o bom espírito e o bom cristão são a mesma coisa. Porque, como nos diz ali no Evangelho, toda religião tem por objetivo construir, formar homens de bem. Para finalizar, quem não leu ainda a obra Paulo e Estevão, que é a história de São Paulo, o apóstolo, né, que é divulgado em várias doutrinas, mas na doutrina espírita tem essa obra que traz a história de Paulo numa visão espírita, num entendimento espírita. Paulo era um homem extremamente culto, um dos poucos homens que fez curso superior no tempo de Jesus, porque Tarso era a única cidade, antigamente se chamava as pessoas assim, né? Paulo de Tarso, Maria de Magdala, trazendo o nome da pessoa, o nome da cidade onde ela morava, né? Então Paulo, antigo Saulo, né? Tinha curso superior, era um homem bem quisto na sociedade, fazia parte da governança da sociedade, era um homem de bem, né? Só que quando foi seguir o Cristo, auxiliar na divulgação do cristianismo ali, iniciante, redivivo, o que acontece com ele? Ele acha que todo aquele cabedal de entendimento seria suficiente. O que Jesus faz com ele? Manda para um deserto, fica 40 dias no deserto, trabalhando como um simples carpinteiro, tecelão, lá junto de Áquila e Prisca, né? Um casalzinho simples que trabalhava nisso também, para desenvolver essa afetividade, essa amorosidade. Então, aqui que nós somos chamados essa noite, meus queridos, a estudar, sim, sempre. Alguém aqui estuda? Grupo de estudo aqui na casa? Tem bastante gente fazendo assim. Se você ainda não começou, comece. Sempre é tempo. Porque as coisas do Espírito são prioridades. Porque o Espírito é eterno, não morre. Não tem morte para o Espírito, não tem fim. Inclusive, a única certeza que nós temos aqui é que nós vamos desencarnar, né? Talvez hoje, não sei. Mas é a única certeza, né? Que você está planejando de fazer agora quando sair daqui, não sei se vai conseguir, nem eu. Mas que nós vamos desencarnar, não.
E o que a gente sabe da vida depois daqui? Isso o Espiritismo nunca mostrou tão bem quanto qualquer outra doutrina. Inclusive, é uma das revelações mais claras que o Espiritismo nos traz, é a respeito da vida futura. Porque quem vem nos contar são os próprios espíritos que estão lá. Eu fico imaginando quando que o Chico não fica bravo quando eu ouvo por aí, assim, na humanidade, né? Ah, ninguém voltou para contar. Olha o tanto de gente que voltou. Olha o tanto que ele trabalhou para trazer notícia, né? Então, o Espiritismo nos traz a vida futura com essa clareza de entendimento, né? Com este bem compreender. Mas as relações, por meio das histórias que a gente ouve, são envoltas em um profundo sentimento de caridade, uns para com os outros. Porque o nosso movimento, enquanto espírita, para nos transformar em bons espíritas, que vem do homem de bem que nós já estamos construindo, é sempre nesse movimento aqui, ó, de mãos dadas com quem está acima de nós e com quem está atrás de nós. Nós pedimos ajuda lá e entregamos aqui. É assim o nosso movimento de evolução. E neste movimento é preciso que a gente tenha muito movimento de boa vontade, de fé, de esperança, de tolerância e de paciência. Estudando sim, para que a gente não se perca em meio às nossas ilusões. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima vez.